Olá, muito bom dia para você. Agora 8 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília. Eu sou Heloísa Gomide, fique com a gente aqui na edição das 8 da manhã. E a gente abre essa edição falando sobre a operação que agentes da Polícia Federal fazem para cumprir mandados de prisão contra 6 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Também há um mandado para que o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, do PMDB, seja levado para depor. Vamos conversar então com a Raquel Porto Alegre, lá em Brasília. Bom dia para você, Raquel. Oi, Elô, bom dia para você, bom dia a todos. Vamos fazer um apanhado geral, então, dessa operação que foi batizada de Quinto do Ouro, que vem acontecendo desde as primeiras horas da manhã aí no Rio de Janeiro, né? O que a gente tem e que é importante a gente lembrar? Essa não é uma operação, não é um desdobramento da Operação Lava Jato, né? O caso teve origem, sim, num desdobramento da Lava Jato, mas é uma operação diferente, é uma outra operação que não está dentro do âmbito da Operação Lava Jato. Como você falou, são 6 mandados de prisão temporária contra conselheiros do Tribunal de Contas da União e um mandado de prisão também temporária contra o presidente da Alerj, Jorge Pisciani, do PMDB. Portanto, são esses 7 mandados de prisão temporária. E há ainda mais outros mandados de busca e apreensão e também de bloqueios de bens. No total, são 40 mandados, todos eles assinados pelo ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça. Por que pelo ministro? Porque os conselheiros têm foro privilegiado e no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, né? A operação, como você falou, está desde as primeiras horas da manhã aí no Rio de Janeiro acontecendo e essa operação, né, a investigação, ela apura um esquema de propina que pode ter desviado até 20% de recursos públicos que teriam sido destinados a agentes públicos, a autoridades do Tribunal de Contas do Estado e também da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Os conselheiros Raquel, que foram... Oi, Elô? Só para a gente, então, confirmar aqui, porque são tantos mandados, né? São mais de 40 mandados sendo cumpridos nessa operação de hoje. São mandados de prisão temporária para os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, são 5 que estão na ativa nesse momento, e um mandado de condução coercitiva para o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani. Desculpa te interromper, é apenas para a gente deixar isso bem claro para os nossos assinantes. Raquel. Perfeito, Elô. Obrigada aí pela correção. Então, além disso, a gente tem esses outros mandados, né, de busca e apreensão e também de bloqueio de bens, né? E a gente já tem os nomes, então, dos conselheiros que estão com esses pedidos de prisão temporária, que são Aloísio Neves, Domingos Brazão, José Gomes Graciosa, Marco Antônio Alencar e José Maurício Nolasco. Há também um conselheiro que está inativo, né, que não está hoje dentro do Tribunal de Contas do Estado. Esse nome a gente ainda não tem. Eu sei que dentro do Tribunal de Contas do Estado, dentre os conselheiros que tem lá, né, do Conselho Deliberativo do Tribunal de Contas do Estado, apenas uma pessoa, então, continua lá, então, agora afastada, na verdade, não ligada, né, a essa operação, que é a conselheira Mariana Montubello Willemann. Ela é a única que está de fora, tirando também aí o delator, né? O delator que deu origem a toda essa operação, que foi o conselheiro Jonas Lopes, que é ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Foi ele que fez uma delação premiada e a partir aí dos depoimentos dele foi que a polícia chegou a essa operação, né? Foi tudo isso que deu origem a essa operação de hoje, né? E que a gente vem vendo aí desde as primeiras horas da manhã. Lembrando que Jorge Pisciani, ele é pai do ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, que é também deputado federal aqui em Brasília. Elô. Raquel Porto Alegre, qualquer novidade pode chamar a gente aqui no estúdio da Globo News. Vai direto para Brasília falar com a Raquel Porto Alegre, porque ela tem atualizações sobre essa operação de hoje. Raquel? Exatamente, Elô. Olha, a Polícia Federal acabou de confirmar que Jorge Pisciani, presidente da Alerj, está sim no Rio de Janeiro e que já está com a Polícia Federal. Portanto, a condução coercitiva já foi realizada e agora, então, ele deve lá prestar os esclarecimentos à Polícia Federal conforme as necessidades dessa operação. E fazendo também uma lembrança, Elô, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, está aqui em Brasília. Desde ontem, ele veio para acompanhar a renegociação das dívidas dos estados, a votação, né, que está no plenário da Câmara. Ela não aconteceu ontem, ficou para hoje e ele disse que permaneceria aqui em Brasília para acompanhar essa votação. Elô.
Quer voltar a Brasília para falar com a Raquel Porto Alegre, ela que tem as últimas informações sobre essa operação que acontece desde cedo aqui no Rio de Janeiro. Raquel? Pois é, Elo, olha só, a gente está tentando aí confirmar o nome do ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, porque são 6 mandados contra 6 conselheiros. 5 estão na ativa e 1 é ex-conselheiro. Esse nome ainda não foi confirmado pela Polícia Federal. Portanto, a gente tem, então, esses 5 conselheiros que estão na ativa lá no Conselho Deliberativo do Tribunal de Contas do Estado. Como você e o Valdo vem falando aí, né? São 5 dos 7 conselheiros, restaram apenas aí 2 conselheiros. O conselheiro Jonas Lopes, que foi o responsável pela delação premiada, e a partir dessa delação é que se teve toda essa operação de hoje, e também a conselheira Mariana Willemann, né? O caso teve origem num desdobramento da Lava Jato, como vocês falaram, e investiga, apura, né? A Polícia Federal vem apurando um esquema de propina que pode ter desviado 20% do valor de contratos com o Estado do Rio de Janeiro, né? E ter beneficiado autoridades da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e também do Tribunal de Contas do Estado. E, mais uma vez, conforme foi confirmado pela Polícia Federal, esse esquema aconteceu durante a gestão do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. A gente continua apurando aqui à espera de novas informações da Polícia Federal. Temos já os nomes dos 5 conselheiros e também da condução, sabemos já da condução coercitiva de Jorge Pisciani, o presidente da Alerj, e também de Marcelo Santos Amorim, que a gente vem também aí aguardando a confirmação de onde, né? Qual é o cargo que ele ocupa no governo do Rio, Elô. Combinado, então, Raquel, qualquer novidade, chama a gente aqui no estúdio.